Então, nessa aula eu vou falar sobre o fluxo de gerenciamento de projeto. Tá? Na última aula a gente falou sobre arquitetura de software no desenvolvimento, processo de desenvolvimento. Tá? E agora a gente vai falar sobre o fluxo de gerenciamento de projeto no processo de desenvolvimento de software. Ok? Então, o que é o gerenciamento de projeto? Né? Gerenciamento de projeto é uma disciplina, tá? Ela é uma disciplina de que trata da gerência de um projeto, né? Que é um projeto? O projeto é tudo aquilo que tem um início e um fim, que tem um objetivo, certo? Que é construir algo, tá? Então, os grandes desafios do gerenciamento de projeto no desenvolvimento de software, e não só no desenvolvimento de software, mas em qualquer outra área, é que a gente está trabalhando com o que a gente chama de requisitos concorrentes, objetivos concorrentes, tá? Por quê? Todo projeto ele tem um prazo, todo projeto ele tem pessoas que são alocadas a determinadas tarefas, todo projeto tem um conjunto de artefatos que são desenvolvidos, tá? E eles têm objetivos que são concorrentes. Então, por exemplo, todo projeto ele tem um custo. Então, quando a gente está falando no desenvolvimento de um projeto, a gente tem que sempre aumentar a qualidade e diminuir o custo, por exemplo. Isso é um exemplo do que a gente chama de objetivos concorrentes, tá? Nesse caso, quanto maior a qualidade de um projeto, mais caro ele é, certo? Isso aí não tem dúvida. Quanto mais a gente quer falar de qualidade, mais custo para o desenvolvimento a gente vai ter, certo? Então, o desafio da gerência de projeto é encontrar um meio termo de tal forma que a gente tenha uma qualidade aceitável com um custo menor, tá? Então, o gerenciamento de projeto ele visa entregar um produto que satisfaça as necessidades dos clientes, ok? Que não necessariamente são aqueles que usam, certo? E dos usuários finais, que são aquelas pessoas que efetivamente usam, tá? Então a gente tem que olhar todas as perspectivas e criar um produto que efetivamente tenha sentido para essas pessoas, tá? Então o gerenciamento de projeto, ele é uma tarefa complicada, certo? Não é uma questão, não é uma coisa fácil ou simples, é trabalhoso, tá? É bem complexo, ok? Então não existe uma receita de bolo, pois cada projeto é diferente. Se cada projeto fosse igual, por exemplo, é só você montar o projeto em si e desenvolver. Como, por exemplo, quando você tem um carro. Uma vez que o projeto está pronto, você bota em linha de produção e faz. Porém, o desenvolvimento de software não é assim, tá? Então, a gente vai ter lá cada projeto com suas diferenças, tá? E às vezes são muitas diferenças e a gente precisa também de pessoas diferentes para trabalhar nesses projetos, tá? Então, com o gerenciamento de projeto, ele consiste em um conjunto de práticas que melhora o processo de desenvolvimento, tá? Então, o fluxo de gerenciamento de projeto possui a seguinte estrutura, certo? A seguinte proposta. É fornecer uma estrutura para o gerenciamento de projeto. Então, embora não exista uma fórmula de bolo, uma fórmula de bolo, mas existe um conjunto de conceitos que a gente pode utilizar para gerenciamento de projeto, ok? Então, existe um conjunto de ferramentas, de como utilizar essas ferramentas para descrever a forma como o projeto é conduzido. Ele possui um conjunto de diretrizes práticas para o planejar, prover pessoal, executar e monitorar o projeto, tá? E fornece uma estrutura para a gerência de risco. Então, essas duas aqui são as principais características do gerenciamento de projeto, tá? Em que a gente vai planejar, prover pessoal para executar as atividades e também monitorar o progresso, certo? Então, é a partir desse monitoramento que a gente consegue saber como o nosso sistema está indo, certo? O quão próximo estamos de alcançar os objetivos, tá? E a gente tem também a questão da gerência de risco, certo? Então, todo projeto tem um conjunto de riscos associados. E cabe ao gerente de projeto encontrar esses riscos ou resolvê-los ou conviver com eles, porque existem riscos que não podem ser completamente mitigados, tá? Então, quando a gente está falando do RUP, de gerenciamento de projeto, o RUP não tenta cobrir todos os aspectos de gerenciamento de projeto, tá? Então, por exemplo, coisas como gestão de recursos humanos, o RUP não trata, tá? Gestão orçamentária, embora a gente leve em consideração o orçamento para o desenvolvimento de um projeto, não é da alçada do RUP tratar em questões orçamentárias do projeto da empresa, tá?
e ela também não cobre a administração de contratos. Então, essas coisas aqui, o gerente de projeto não tem controle sobre elas, tá? O gerente de projeto não olha essas coisas. O gerente de projeto está olhando o projeto, que ele tem um tempo de início e fim, um prazo, e todas essas condições aqui, elas são condições de entrada. Então, todas as questões de contratação e treinamento, por exemplo, não é de responsabilidade do gerente de projeto ou da agência de projeto. A agência de projeto já tem como entrada a ideia de que todo o pessoal está contratado e todo o pessoal tem o treinamento necessário, tá? Assim como a gestão orçamentária, assim como a administração de contrato. Então, o fluxo de gerenciamento do RUP focaliza os aspectos específicos do processo de desenvolvimento interativo, tá? Então, no desenvolvimento, no gerenciamento em RUP, nós temos basicamente essas três tarefas, tá? Que é planejar o ciclo de vida de um projeto, ou planejar suas interações, administrar os potenciais riscos que existam, né? E monitorar o progresso, para saber o quanto mais perto, ou para a gente identificar o desempenho do desenvolvimento, tá? Então, como planejar um projeto interativo, tá? Então, a gerência de projetos de forma interativa possui um conjunto de desafios que não são encarados em projetos tradicionais, tá? A gerência de projeto em si, ela é uma disciplina da administração, tá? Então, como eu falei para vocês, tudo que se é construído tem um gerente de projeto envolvido, tá? Que é a pessoa que monitora e que basicamente faz o negócio acontecer, tá? Então é ele quem coordena as coisas. Então o gerente de projeto ele é um coordenador, tá? Só que no desenvolvimento interativo a gente tem algumas coisas, como por exemplo, quando eu vou desenvolver um projeto de um carro, a gente sabe quais são os requisitos que ele tem. Os requisitos é aquilo que a gente projetou e planejou para que ele seja. Só que no desenvolvimento do software, a gente tem, além dos requisitos serem compreendidos, a gente tem os requisitos que mudam, certo? Dentro do projeto. Então isso torna o planejamento mais complexo, tá? Então a gente tem algumas perguntas que surgem no desenvolvimento interativo que a gente não tem nos outros projetos, ok? Por exemplo, quantas interações são necessárias para o desenvolvimento? Quanto tempo cada interação deve ter, tá? Como determinar o conteúdo e o objetivo de cada interação? Então, o que é que essa interação vai entregar? O que é que a gente precisa, tá? E como verificar o progresso de uma interação? Como é que a gente sabe que uma interação ela tá boa ou tá ruim, ou se ela alcançou seu objetivo ou não, tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de se construir ou de se desenvolver algo usando o gerenciamento de projeto, tá? Isso tudo é responsabilidade do fluxo de gerenciamento de projeto. Então, alguns dos objetivos do planejamento de um projeto, né? Então, alocar tarefas e responsabilidades a uma equipe de pessoas, tá? Então, é a partir do gerenciamento de projetos, a partir de um conjunto de recursos que nós conseguimos alocar pessoas a tarefas, ok? Monitorar o progresso relativo do sistema para saber se a gente está avançando ou não, tá? E descobrir problemas potenciais de acordo com o andamento do projeto. Então, a gente tem lá trabalho, monitoramento e gestão de risco, tá? Dentro do gerenciamento do projeto. Tá? Então, planejamento também requer esforço para a gestão de recursos inanimados. Então, quando a gente está no gerenciamento de projeto tradicional, a compra de material, a verificação para saber se a gente tem a quantidade de material necessário para construir o carro, tudo isso faz parte do gerenciamento de projeto, tá? Então, por exemplo, instalações, equipamentos, orçamentos, tudo isso faz parte. Porém, no desenvolvimento interativo, a gente não se preocupa tanto com esses recursos, tá? Porque quando a gente inicializa o projeto, a gente já tem em mente de que a gente já tem como entrar esses recursos. Então, a gente já sabe quais recursos a gente tem. O que a gente faz é avaliar os riscos para saber se alguns desses recursos eles podem vir a falhar e a gente já ter medidas de como sobrepor esses problemas que surgem. Então, por exemplo, o computador queimou ou uma base de dados ela queima, um computador com uma base de dados. Então, a gente já tem que prever no gerenciamento de projetos uma redundância dessa base de dados para que a gente não perca as informações que a gente tem ou um tratamento em nuvem, de tal forma que essas informações sejam replicadas, tá? As informações do desenvolvimento. Então, tudo isso a gente leva em conta, mas as questões físicas e práticas do gerenciamento de projeto a gente não leva tanto em conta não, tá?
Então, aqui nós nos interessamos nos aspectos que afetam a abordagem interativa. Então, no desenvolvimento interativo, no RUP, a gente tem lá os níveis de plano, tá? Que são isso, né? Vamos primeiro dar uma contextualizada. Então, quando um prédio é construído, os engenheiros conseguem, já com antecedência, estimar todo o esforço de produção. Então, quando se cria, já se sabe com grande precisão quanto tempo aquele projeto irá durar, certo? E quanto de recurso vai ser necessário, tá? Embora exista, é claro, ocorram falhas, ocorram erros não planejados, né? Mas mesmo assim, grande parte dos riscos de um projeto é planejado e os engenheiros levam em consideração esses riscos para estimar o esforço para se desenvolver aquele prédio, para se desenvolver um navio, tá? Então isso ocorre porque os requisitos já são definidos e geralmente são imutáveis, ok? É claro, quanto maior o projeto, se faz uma estimação, né? E aí se dá, assim, por exemplo, o projeto vai durar 2 anos. Então os caras sabem que provavelmente vai acontecer, pode acontecer algo que seja, que vá atrasar o projeto, que a gente quer alheio à nossa vontade, que a gente não tem como saber, como um terremoto, por exemplo. Então a pessoa, eles simplesmente dão um prazo a mais para a finalização, tá? Então, assim, o desenvolvimento do projeto basicamente segue e usa as técnicas definidas no plano, tá? Então, construir um plano em si, num projeto desses, você só precisa de um plano e botar ele para frente, tá? Construir as etapas e tudo mais, tá? Então, porém, no desenvolvimento interativo isso não acontece, a gente já sabe por quê, certo? Quando iniciamos temos apenas uma noção do que queremos fazer, certo? Então, a gente tem uma ideia do que será feito. Então, quando o gerente de projeto ele é bem experiente, ele já consegue montar na cabeça dele o que vai ser feito, tá? Porém, é só uma estimativa, tá? E é praticamente impossível definir um plano inicial consistente. Então, a gente não tem como, no desenvolvimento de um prédio, já no desenvolvimento interativo, montar um plano inicial que vai ser utilizado até o fim do sistema, do desenvolvimento do sistema, sem modificar ele, ok? Então, aqui a gente tem basicamente dois planos que são desenvolvidos, tá? O plano grosseiro, ou plano de fase, ok? E o plano de interação, tá? Então, o que é um plano de fase, ok? Então, ele capta o conceito global do sistema. Tá? Então, é como se fosse assim, um plano que guia o sistema inteiro e um plano que guia toda a interação, tá? Esse plano de fase, ele é chamado de plano grosseiro, tá? Porque ele inicialmente ele é basicamente uma descrição muito por cima do como o sistema será e com o tempo ele vai sendo refinado, tá? Geralmente existe apenas um por projeto de desenvolvimento, ok? E ele contém coisas como dados de fatos importantes ou fatos principais, objetivo do ciclo de vida, né? Arquitetura do ciclo de vida, né? Que inicialmente ele é estimado de forma bem básica, capacidade operacional inicial, lançamento do produto, tá? Ele também tem um perfil de provisão pessoal, certo? Tais como recursos necessários. Então, basicamente, como eu disse, o engenheiro de projeto ele tem uma estimativa de quais os recursos ele vai utilizar, mas ele não tem a certeza de quais recursos vão ser necessários. Então, lá ele coloca aquilo que ele estima que seja o necessário, tá? E datas e fases secundárias, tais como o fim das interações. Então, a gente já pode planejar o fim das interações, mas não se ter certeza de que aquilo será cumprido à risca, tá? Ele é produzido já na fase global de concepção, já no início, tá? Quando a gente está tentando entender o que o sistema faz, e deve ser atualizado sempre que necessário. Então, ele é um projeto que ele é feito de forma simples, aqui ele é curto, ó, ele tem apenas 2 páginas, e com o tempo ele vai sendo atualizado e melhorado, tá? Então, muitas das informações presentes nesse plano simplesmente não podem ser estimadas na fase de concepção, ok? E aí a gente tem o segundo plano, que é o plano de interação, tá? Então, são planos mais detalhados e existem um por interação. Então, cada interação, ela só pode inicializar quando a gente tem um plano de interação pronto, certo? Esse plano, ele vai fazer a alocação de pessoas a tarefas, tá? E vai montar um cronograma dentro daquela interação, ok? Então, o projeto, geralmente, trabalhamos com 2 planos de interação por vez, certo? Então, um para acompanhar a interação corrente, certo? Que acompanha o progresso daquela interação, e outro que é desenvolvido já para a próxima interação. Então, enquanto a gente está
trabalhando na interação corrente, a gente já está pensando na interação futura, certo? Na próxima interação, e assim por diante até o fim do projeto, tá? Então, geralmente construímos o plano do próximo interação na metade da interação corrente, tá? Então, ao finalizar a interação corrente, devemos ter o plano de próxima interação já finalizado, ok? Então, o plano de interação, ele deve ser construído usando técnicas tradicionais de planejamento e ferramentas, certo? Então, a gente pode utilizar o Project ou o Gantt para fazer esse plano de interação. E ele é o plano de interação de gerenciamento de projeto que já se conhece, né? Ele vai, como eu falei anteriormente, vai ter lá basicamente quem está fazendo qual tarefa e um progresso daquela tarefa e o que se espera ao final da tarefa realizada, tá? Então, essas ferramentas ajudam a definir tarefas entre equipes e indivíduos. Então, o uso de técnicas tradicionais é admissível nesse tipo de plano e a granularidade, devido à granularidade da interação, certo? Então, falar um pouco do gerenciamento de risco, né? Como eu já falei, né, todo projeto ele tem riscos associados, tá? A grande questão dos riscos é que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem como impedir que um risco ocorra, tá? Então, riscos eles podem vir a acontecer e a gente tem que ter o planejamento do que fazer para mitigar esse risco. A gente já tem que ter um procedimento. Então, existem riscos que já são conhecidos, como participantes ficarem doentes no meio do projeto, tá? A ocorrência de doença, a ocorrência de acidentes mesmo, e que a gente não vai contar com esses participantes. A gente pode ter equipamentos que quebram, certo? Então, quando a gente está gerenciando o projeto, a gente tem que ter todo o planejamento em cima desses problemas que podem acontecer, certo? Que podem vir a atrapalhar o desenvolvimento do projeto, tá? Como podem vir a simplesmente inutilizar o projeto como um todo, tá? Então, o risco é definido como algum problema que ainda não ocorreu, mas pode vir a acontecer, tá? Então, pode atrapalhar o desenvolvimento do projeto. Então, muitas decisões de desenvolvimento são baseadas em riscos, ok? Então, o risco, quando a gente fala em risco, a gente também fala que a gente pode vir a ter, né, parte desse orçamento, o orçamento do projeto, pensando nos riscos, nos possíveis riscos, tá? Que podem vir a acontecer, problemas que podem vir a acontecer. Então, em um projeto bem gerenciado, é preciso ter uma boa compreensão dos riscos e ter um conjunto de estratégias para moderar ou lidar com seus efeitos, tá? Então, a gente diz assim, ó, um bom projeto bem gerenciado, não é aquele que não ocorrem problemas, tá? Porque é impossível que os problemas não ocorram. É aqueles em que a gente tem um conhecimento tão vasto ou tão bem feito dos riscos, um conhecimento tão bom que a gente consiga lidar com os efeitos desse problema que ocorre, tá? Então, todo risco possui uma probabilidade de se tornar um problema. Então, o programador pode ficar gravemente doente. E a gente pode elencar vários. E mesmo que a gente elenque inúmeros riscos, ainda existem aqueles riscos que a gente não tem a mínima ideia de que venha a acontecer, tá? Como, por exemplo, a queda de um meteoro. Tá, poxa, vai cair um meteoro em cima da gente. Pode ser que aconteça. Ou um raio pode vir e queimar todos os equipamentos, tá? Então, a gente tem a ideia, a compreensão dos riscos e, se isso acontecer, como é que a gente pode proceder, tá? Então, isso é o que torna um bom gerenciamento de risco, tá? Então, alguns riscos podem ser eliminados, outros podem ser apenas amenizados, não tem o que fazer, ok? Então, deixa eu só passar aqui o slide. Riscos podem ser classificados de duas formas. São riscos diretos, são aqueles que sobre o qual temos um certo grau de controle, tá? Ou um alto grau de controle, certo? Como, por exemplo, um equipamento quebra, a gente substitui. Se a gente vê que um banco de dados, um sistema que tem um banco de dados, ele possa vir a queimar, a gente cria redundância, certo? Ah, mas os dois sistemas podem queimar, a gente cria uma terceira redundância, ou cria algum mecanismo de backup para aqueles que a gente não pode gastar tanto dinheiro, certo? E aqueles têm os riscos que são indiretos, são aqueles pelo qual temos pouco ou nenhum controle, como, por exemplo, a falta de energia. Nós podemos colocar no break, mas, por exemplo, pode faltar energia por muitas horas ou até um dia. E aí a gente não tem como fazer, e a gente vai ter um dia menos de trabalho, tá? Então, podemos também determinar dois atributos importantes do risco, certo? Que é a sua probabilidade de ocorrência, tá? E o impacto que ele causa, tá? Então, a gente consegue visualizar o problema efetivo que um risco causa, levando em consideração esses dois atributos, tá? Então, esses atributos podem ser combinados em um único indicador que indica a magnitude do risco, tá? E a gente vai ter, basicamente, esses cinco
magnitudes, né? Alto, significante, moderado, secundário e baixo, ok? Então a gente utiliza isso para elencar os riscos e priorizá-los, tá? Para que a gente possa ter um bom gerenciamento de risco, ok? Então, para lidar com os riscos, precisamos decidir o que fazer antes que ele vire um problema. Então, não podemos esperar que esse problema aconteça, para então tomarmos a decisão sobre o que fazer. Então, um bom gerenciamento de risco, a gente já tem basicamente uma decisão sobre o que fazer caso ele venha a se tornar um problema, tá? Então, devemos descrever os riscos e as estratégias para reduzir ou acabar com os seus efeitos. Então, quando um problema ocorre que a gente não previu, a gente não tem o que fazer, é tentar remediar. Porém, se a gente tem um problema que a gente nunca enfrentou, o bom gerente é aquele que anota aquele problema, anota as causas do que levaram aquele problema e como aquilo foi resolvido. E, posteriormente, planeja melhor uma forma de resolver aquele problema caso ele venha a acontecer de novo, tá? Então, basicamente existem 3 formas de lidar com o risco, né? A gente pode reorganizar o projeto de forma a eliminar o risco, tá? A gente pode reorganizar o projeto de forma a transferir os riscos para outros, como fornecedores, clientes, vendedores e assim por diante, tá? E a gente pode decidir conviver com o risco, certo? Então a gente vai monitorando seus sintomas e estudando os seus efeitos, tá? E aí a gente vai compreendendo melhor aquele risco. Então podemos tomar medidas proativas ou para moderar os riscos ou para moderar seus efeitos, tá? Então, e a gente pode definir planos de contingência, certo? Como por exemplo, um computador quebra, a gente já tem em nosso backup vários computadores que podem ser utilizados para substituir. Um HD queima, a gente já tem todas essas informações na nuvem sendo replicadas lá, certo? Então, se o HD queimou, a gente não perde informação, tá? Então, os riscos desempenham um papel principal no planejamento de uma interação, ok? Então, vamos falar um pouco sobre o uso de medição, certo? O que são medições? A gente tem no gerenciamento de projeto, de alguma forma, de entender ou medir como o projeto está indo, certo? Então, em todo projeto devemos definir objetivos. Então, esses objetivos são alcançados por meio de diversas metas que são definidas em conjunto com os objetivos. Então, a gente tem objetivos e cada meta são como se fosse degraus a gente alcançar aquele objetivo, tá? Então, a gente, por exemplo, tem alguns exemplos de metas, como, por exemplo, monitorar o progresso relativo do plano, tá? Melhorar a satisfação do cliente, melhorar a produtividade, melhorar a previsibilidade, aumentar a reutilização. Então, tudo isso são metas que a gente tem para alcançar um objetivo, tá? Então, precisamos definir métricas que nos ajudem a avaliar essas metas. Então, como é que a gente sabe que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo está nos ajudando a alcançar esse objetivo, certo? Como é que a gente sabe isso? Então, cada meta dessa, ela vai ter um conjunto de métricas que nos ajudam a avaliar elas, certo? Como, por exemplo, como é que a gente mede a satisfação do cliente? Então, a gente vai elencar um conjunto de métricas que vão nos ajudar a entender o quão a gente está alcançando essa meta que a gente espera, certo? Então, precisamos definir métricas que nos ajudem a avaliar as metas, tá? Então, exemplo para a meta aumentar a reutilização, a quantidade de componentes reutilizados, tá? No fim, medidas são necessárias para avaliar o progresso de um projeto, bem como os efeitos das mudanças, tá? Então, também nos ajudam a verificar o desempenho do processo, tá? Então, é importante a definição de métricas e essas métricas elas são definidas pelo gerenciamento de projeto, para nos ajudar a verificar o quão perto ou quanto estamos avançando no desenvolvimento e quão perto nós estamos dos objetivos do projeto, ok? E a gente tem lá trabalhadores e artefatos de gerenciamento, tá? Então, no gerenciamento de projetos, o principal papel é o gerente de projetos, tá? Então, sua responsabilidade é manter e seguir um conjunto de artefatos, tá? Então, ele é quem cria o artefato e ele é quem mantém ele, ou seja, evolui ele até que o sistema ele esteja pronto, tá? Então, o plano de desenvolvimento de software, né, que é plano de aceitação, plano de risco, plano de resolução de problemas, plano de métricas e assim por diante, tá?
caso de uso, plano de interação, avaliação de estado, ordem de trabalho e base de dados de medidas de projeto são os artefatos que esse camarada trabalha, certo? O gerente de projeto. Então, como essa aula já está ficando bem comprida, eu vou parar por aqui, tá? Na próxima aula, já ainda nessa aula que a gente está na aula 4, a gente continua falando sobre os fluxos de gerenciamento de projeto, ok? Então eu vou parar por aqui e até o